Sabe, olhar para notícias, para informações de um ano, 2 anos atrás, períodos anteriores, próximos, ajuda às vezes a gente a refletir sobre o presente de uma maneira que, preso ao noticiário diário, a gente não consegue. Eu sou o Dr. Paulo Fleury Teixeira, professor, doutor, médico e filósofo. Em medicina eu trabalho na área de cannabis medicinal, principalmente, mas também trabalhei durante anos na minha vida como pesquisador, consultor, profissional técnico na área de saúde pública, né? E agora tenho desenvolvido aí nos últimos anos um modelo de análise, um esforço analítico e um modelo de análise próprio para a compreensão desse momento histórico que a gente está vivendo, muito único, né? Muito peculiar. E nos últimos vídeos eu estou fazendo esse retorno a alguns momentos de registro de dados ou de notícias que eu vinha fazendo e momentos de análise mais aprofundada que eu chamo de salas de situação. E a gente está agora numa sala de situação relativa ao período do segundo semestre de 2024. Eu, nesse momento, destaquei vários assuntos, né? E um deles, que com certeza se reproduziu com a máxima importância nos anos seguintes e era previsível, é o conflito, a progressão do conflito na Venezuela e com a intervenção americana, que também já se desenhava, né? Mas o fato é que naquela época ocorreram as eleições na Venezuela e isso abriu uma crise de grandes proporções por lá, ainda que sem maior violência, né? Aí realmente não ocorreu, mas foi uma crise importante. A China e a Rússia reconheceram imediatamente a reeleição do Nicolás Maduro, mas o Brasil, o Estado brasileiro, se colocou numa posição de que certificador, tutor. Essa foi a primeira reação brasileira. Não sei até que ponto o Brasil foi convidado e se colocou nessa condição de um certificador, tutor internacional do resultado da eleição. Isso não me pareceu na época e não me parece hoje ter sido um bom movimento, mas tanto naquela época quanto agora eu entendo que a opção pela paz é a que mais nos favorece do que qualquer impulso ao confronto, ao conflito. E eu digo isso porque eu vejo que isto, de certo modo, é uma parte da diplomacia brasileira que é vassalo, usando um termo mais pesado, mas que certamente se alinha naturalmente com os Estados Unidos, assim como as Forças Armadas brasileiras têm se alinhado naturalmente com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é uma opção geopolítica, talvez impossível de ser modificada. Essa é a condição que nós estamos submetidos aqui no Brasil. Seja como for, essa é a realidade lá no segundo semestre de 2024. O governo Lula se colocou nessa condição de certificador, tutor do resultado da eleição na Venezuela. Eu aponto que isso não parecia um bom movimento, mas se for dentro desse contexto, né, de relativa submissão, esse jogo delicado, né, sob a pressão da bota militar norte-americana, pode ser, é um caminho, né? Se com isso o Brasil estiver contribuindo para uma solução pacífica,
melhor para nós. Isso é positivo, mesmo que custe um custo maior para a Venezuela. Há questões maiores do que as questões da Venezuela, do que a questão da Venezuela no mundo, e talvez tenha sido essa a visão estratégica do governo do Brasil naquele momento, né? Agora, eu penso que naquela época apontei assim, né, que para nós contribuirmos para uma verdadeira solução pacífica no mundo, na sequência, no presente e na sequência, talvez o melhor é ficar calado e aceitar o processo histórico do povo vizinho, no caso da Venezuela, ou de outros povos que nós, porventura, não concordemos ou colocar, podemos, né, criticar ou colocar sob dúvida do ponto de vista da nossa concepção de Estado ou de direito ou de democracia, enfim, seja como for, a China tem nos ensinado a manter essa distância, esse distanciamento prudente, respeitoso em relação à diversidade nos processos históricos, e ela tem sido honesta e consistente nisso, ao contrário do mundo ocidental, em geral, eventualmente do Brasil, que é bastante hipócrita nesse aspecto e que, portanto, porque vai na prática muitas vezes assumir a postura chinesa dentro das alianças estratégicas, o exemplo tão reiterado, né, das ditaduras monárquicas, né, familiares do Oriente Próximo ali, da Ásia Ocidental, né, seja a Arábia Saudita e o entorno, né, são suficientes para você pôr em questão qualquer grande bandeira de democracia na boca do Estado-Maior norte-americano. Não, você vai fazer as alianças estratégicas se, quando for necessário, com quem for necessário. O que ocorre é que o discurso é contrário. Assim, também pode se exemplificar o combate ao crime, o combate especificamente ao narcotráfico. Todas essas são desculpas que o Estado norte-americano, o establishment do mundo ocidental, né, da aliança hegemônica atual, gosta muito de usar, mas que na realpolitik, na geopolítica concreta, vai ser negado. O que a China faz é honesto e correto. É uma posição de não interferência, mas não é uma posição de isenção. Agora mesmo, 2025, a China tem sido protagonista no sentido de limitar o poderio que hoje se constitui uma força genocida, né, de limpeza étnica de um território que não pode ser aceito. Então a China tem sido agora o grande porta-voz da limitação ao poder do Estado de Israel, que realmente deve ser feito. Então não é que a China seja omissa, mas ela não vai interferir no processo eleitoral de Israel, ou no desenho de Estado de Israel, ou do Afeganistão, ou de qualquer outro lugar. E esta é, por mais difícil que seja, a posição correta do ponto de vista geopolítico e ético na realidade contemporânea. A realidade histórica muda a oportunidade e a qualidade ética das ações e das escolhas. Mas nesse momento eu não tenho dúvida nenhuma que a posição chinesa é a mais correta. E então eu acredito que o Brasil vem errando ao se intrometer nesse nível. Chegou ao ponto aí nesse segundo semestre de 2024 que os governos da Nicarágua primeiro e depois o do Brasil expulsaram os embaixadores
reciprocamente, né? Um de cada outro país. E isso me pareceu, na ocasião, continua me parecendo absurdo demais. Se tudo isso, né, a posição em relação à Venezuela, a posição em relação à Nicarágua, significar uma tomada de posição, uma escolha de lado nesse cenário geopolítico delicado, tensionado ao extremo em que a gente está agora, do Brasil em favor aos Estados Unidos, é um erro estratégico, uma escolha de lado errado. E quem acompanha meus vídeos aqui sabe que eu estou entendendo com muita clareza que a grande escolha alternativa de lados que se apresenta no presente, e se apresenta e não há como fugir dela completamente, ainda que a gente defenda sempre a multipolaridade, com muitas razões de ser, é a polarização entre China e Estados Unidos. Essa é a polaridade do mundo contemporâneo e não tem como evitá-la. Mas, certamente, a gente não deve, nessa polarização, assumir o lado de uma aliança estratégica com os Estados Unidos. Eu entendo que o Brasil, a diplomacia brasileira, o Estado brasileiro estão andando em corda bamba, andando numa linha tênue, né? E talvez jogando muito bem, talvez muito melhor do que eu próprio esteja avaliando. Mas é uma situação de tendência de conflito importante no mundo, com esta polaridade inegável e a pretensão, esse é um ponto importante para ser tratado em algum momento, a pretensão de que a gente tem uma aliança ocidental pela democracia e que o Brasil é parte integrante, fundamental dessa aliança, pode ser, essa sim, muito deletéria. Porque ela será, se houver isso, um desgás, um disfarce para que a gente mantenha uma aliança estratégica com o domínio hegemônico atual dos Estados Unidos e seus aliados europeus e os outros poucos fora da Europa. É o que eu entendo. Eu vou tratar melhor nos próximos vídeos justamente dessa polaridade entre os Estados Unidos e a China, que eu venho tratando já em outros vídeos, insistentemente, porque eu acho que é fundamental mesmo, né? E especificamente entrando na diferença de posições no que se importa nesse momento histórico atual, no nível geopolítico, no nível estratégico para a humanidade, entre os Estados Unidos e a China. E até a próxima, um abraço.